Por mais que exista um esforço mundial para se criar um substituto, hoje o petróleo não é apenas a principal fonte de energia, mas uma ferramenta política e econômica capaz de moldar as relações geopolíticas mundiais. E o melhor exemplo disso foram as últimas crises do petróleo. Não faz a menor ideia do que eu estou falando? Então vem comigo nesse vídeo. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Para alguns, esse pode até ser um assunto distante, que estudou na escola para nunca mais lembrar. Mas isso é um grande equívoco. Entender como o petróleo moldou os últimos séculos é importantíssimo para entender o protagonismo dessa fonte primária de energia hoje e dos impactos que ela pode causar na sua vida, no seu cotidiano. Aqui no canal mesmo a gente já comentou diversas vezes sobre a importância do petróleo, sobre a criação da OPEP e até comentamos brevemente sobre as crises do petróleo. Mas hoje vamos nos aprofundar nesse assunto justamente para você entender quais foram exatamente esses impactos do passado e, quem sabe, até entender os impactos de uma possível nova crise no futuro. Mas antes, caso seja sua primeira vez aqui no nosso canal e está vendo esse vídeo, muito provavelmente significa que você se interessa por assuntos de política e economia. Então entra aqui nas nossas playlists para entender sobre diversos outros tópicos. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. As crises do petróleo foram eventos entre as décadas de 70 e 90 que mudaram a forma como as pessoas entendiam suas economias e deixou claro a interdependência que existia entre os países, não só no comércio, mas também na política. Também serviu de alerta sobre os perigos do monopólio do petróleo e a falta de segurança energética em vários países. E de forma geral, essas crises foram divididas em três. A primeira, em 1973, também chamado de primeiro choque do petróleo. A segunda, em 1979, conhecida como segundo choque do petróleo, e a terceira um pouco depois, em 1991. Essa divisão não é consenso entre os especialistas. Alguns consideram, por exemplo, que houve uma primeira crise antes em 56 ou somente a de 73 e 79. Mas essa é uma crise que não teve impactos, essa de 56, impactos tão grandes como a gente vai apresentar nas outras. Vamos lá. Antes de ver esse vídeo, é importante que você já tenha visto nosso vídeo sobre a criação da OPEP. Se ainda não viu, dá uma olhada no link que vai aparecer aqui em cima. Mas para resumir, você precisa ter em mente que a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma organização intergovernamental fundada em 1960. O objetivo desse cartel era controlar os preços e condições de venda do petróleo cru dos países membros, em sua maioria países árabes. E por que essa informação é tão importante? Em 1973 teve início a Guerra Árabe-Israelense, conhecida como Guerra de Outubro, Guerra do Ramadã ou ainda Guerra do Yom Kippur. Esse foi um conflito entre diversos grupos militares árabes liderados por Egito e Síria contra Israel. O motivo do conflito está ligado à criação do Estado de Israel, que acabou anexando territórios desses países. E nesse conflito, os Estados Unidos abertamente apoiaram o Estado de Israel e atraíram a fúria desses países árabes envolvidos ou não no conflito direto. E foi nesse momento que esses estados árabes entenderam que poderiam usar o petróleo como arma, atacando onde doía mais nos outros países, no bolso. E assim proclamaram um embargo às nações aliadas de Israel. Em 5 meses de embargo, o preço do barril do petróleo quadruplicou, subindo de 3 dólares para 12 dólares no mundo inteiro. Como consequência, o mundo vivenciou um desequilíbrio brutal em todos os setores da economia. Mais ainda, até esse momento, o mundo experimentava uma excelente fase de crescimento econômico. Com esse embargo, os países viram suas taxas de crescimento declinarem e as taxas de inflação subirem. Ou seja, o mundo viu pela primeira vez como o petróleo é um produto muito importante para toda a economia global. Os países mais ricos foram obrigados a reduzir gastos públicos e as importações de petróleo, além de elevar suas taxas de câmbio de modo a preservar suas contas externas e buscar outras formas de geração de energia. Apesar dos resultados ruins terem se difundido por todos os cantos, foram os países em desenvolvimento que enfrentaram as maiores dificuldades, agravadas pelos efeitos recessivos dos países já industrializados. O Brasil, em especial, estava passando por um momento de reestruturação após o fim do milagre econômico e viu sua inflação saltar de 16,27% em 1973 para 34,9% em 74. Entretanto, foi nessa época que teve início aqui no Brasil um investimento pesado em projetos de produção de etanol, como uma alternativa de combustível à caríssima gasolina da época. Nos anos seguintes, o endividamento brasileiro começa a subir e o nível de crescimento do produto interno bruto se sustenta no campo positivo, embora em patamares bem inferiores à média de 9%
crescimento registrado durante os anos do milagre econômico entre 67 e o fim de 1973. O susto dessa primeira crise do petróleo e os baixos preços do açúcar no mercado internacional desembocam no Plano Nacional do Álcool, Proálcool. A política governamental é estabelecida em 1975. Nosso país passa a ampliar a produção de matéria-prima e a converter carros a gasolina em veículos alimentados pelo combustível vegetal. Parecia que havíamos aprendido a lição e já estávamos preparados para uma segunda crise, e era o que iríamos descobrir em 1979, no segundo choque do petróleo. Em 79, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, o Irã, tinha uma crise para chamar de sua. A monarquia autocrática, comandada pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, passou a perder popularidade após a recessão sofrida em 76. Crise econômica e social levaram a monarquia a ser deposta por uma aliança de diversos grupos que colocaram no poder o Ayatollah Khomeini, fazendo assim a Revolução Islâmica que iria mudar completamente o posicionamento do país e interrompendo a produção de petróleo, gerando uma queda de 8% em toda a oferta global. Outros países exportadores, tentando reequilibrar o mercado, elevaram suas exportações, mas o aumento dos preços foi inevitável. O mercado internacional de petróleo voltava à fase de instabilidade. A cotação do barril em 78 era de $12, em 79 passou para $22 e em 1980 foi a $35,70. Aqui no Brasil, a nova crise é apenas parcialmente amortecida pelo programa Proálcool, aquela tecnologia genuinamente brasileira criada no outro choque. Durante a crise, os países industrializados experimentaram desequilíbrio em suas balanças comerciais e déficits em conta corrente de balanças e pagamentos. A evolução de suas reservas internacionais e as políticas protecionistas serviram como saída para esses problemas. Entretanto, os países em desenvolvimento, como o Brasil, tiveram grandes problemas em lidar com essas barreiras à importação e viram a situação econômica se complicar ainda mais. Em resumo, deterioração da balança comercial, intenso processo inflacionário, redução do ritmo de crescimento, desemprego, aumento do déficit em conta corrente agravado pelos juros altos e aumento da dívida externa foram as mais graves consequências dessa segunda crise. A ideia de manutenção do crescimento através de empréstimos externos, de certa forma, piorou a situação de países como o Brasil à medida que os juros estavam altos e o setor externo estava repleto de restrições. Depois da guerra, a OPEP diminuiu sua produção e foi ultrapassada pelos Estados Unidos, mas em 1985, a Arábia Saudita, querendo se destacar entre os competidores, aumenta e muito a produção de petróleo, o que causou a queda nos preços, colocando em xeque a eficiência do programa Proálcool aqui no Brasil. Os preços do petróleo mais comportados, o combustível vegetal se torna um negócio desfavorável, tanto para o motorista quanto para o produtor naquela época. Entretanto, em 1990, o Brasil importa a tecnologia do biocombustível, os famosos carro flex, desenvolvida com pioneirismo nos Estados Unidos com uma demanda ambiental. Mas, infelizmente, o projeto não ganha maturidade suficiente para enfrentar a terceira e última crise, a de 1990. Em 1990, o Iraque, liderado pelo seu ditador Saddam Hussein, invadiu o Kuwait, um colega da OPEP. A crise advinda desse fato fez com que o preço subisse de $17 o barril para $36. Essa recessão durou bem menos tempo do que as crises anteriores, apenas alguns meses. Mesmo assim, foi o suficiente para a crise econômica mundial que se instalou no início dos anos 90. Os Estados Unidos logo entraram na briga contra o Iraque, o que ficou conhecida como a Guerra do Golfo, uma expedição militar bem sucedida para os americanos. Porém, na retirada do exército iraquiano em 91, o então ditador Saddam Hussein botou fogo em poços de petróleo no Kuwait, no que fez com que levasse anos para que o preço se normalizasse novamente. Aqui no Brasil, até 94, enquanto o setor de serviços brasileiro permanecia praticamente estagnado, a agricultura e a indústria mostraram relevante volatilidade. A economia, a princípio, teve uma retração, mas a partir de 93 voltou a apresentar taxas mais expressivas de crescimento, alcançadas em parte pela recuperação da indústria e da agropecuária. As taxas de inflação flutuavam bastante, acompanhando as mudanças externas e internas. A balança comercial vivenciou uma forte retração das exportações, que logo foi substituída por uma importante expansão, principalmente de manufaturados. As importações, por sua vez, permaneceram com um aumento contínuo. Agora, você lembra que eu falei lá dos carros flex? Os primeiros veículos começaram a ser vendidos em 2003. Todas as montadoras passaram a fabricar automóveis movidos a etanol e a gasolina, e o cultivo da cana-de-açúcar apresenta crescimento expressivo em quase todo o país. Em 2009,
2019, a comercialização de carros flex atinge o pico de 2,6 milhões de unidades, 92% do total de automóveis vendidos no período, conforme balanço da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. E esse sucesso todo, em grande parte, pode ser atribuído aos esforços realizados graças às primeiras crises do petróleo e às respostas dadas por nós aqui no Brasil. Como você pode ver, as crises do petróleo foram decisivas para moldar o mundo como a gente conhece hoje. E é impossível pensar como seria a nossa sociedade sem esses grandes acontecimentos. Essa pequena aula de história vai nos ajudar a ver em outras perspectivas esses grandes saltos em nossa sociedade e no que toca ao consumo de energia, e nos faz olhar de forma mais estratégica as crises que a gente está vivendo agora. E agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Gostou desse tema? Você quer que eu fale mais sobre outros temas relacionados a isso? Deixa aqui embaixo o seu comentário. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Na retirada do... Volta aí. Caralho, isso ficou lento.